viajante seguidor de Lígia no mundo. Bem-vindos a Budapeste. No final do século XIX, foram construídos 5 mercados na cidade de Budapeste para melhor controlar a qualidade dos alimentos e sua conservação, já que naquela época a cidade enfrentava sérios problemas sanitários. O edifício do Mercado Central de Budapeste tem uma história muito interessante. O arquiteto Samuel Peks se encarregou do design e o edifício foi construído em 1897. Desde o início, a construção foi uma contínua fonte de protestos e os cidadãos criticavam que desde a sua criação os preços subiram, algo que piorou com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, a estrutura do mercado ficou gravemente danificada e nos anos seguintes ele começou a perder status. Foi totalmente destruído durante a Segunda Guerra Mundial, virou ruínas e depois ele foi reconstruído e é muito bonito. Nada melhor do que ir no mercado público conhecer o que os húngaros comem. Esse aí é o langos. Não se sabe se sua origem vem dos romanos ou dos turcos, mas esta é uma das comidas mais populares no fast food húngaro. É uma massa frita e às vezes assada, com diversas opções de coberturas. A mais tradicional, com queijo, molho de alho e um tipo de creme azedo, é esta aí. Essas são as pápricas, que é o tempero mais famoso aqui. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I don't wanna feel like we're wasting time. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out for a play in the backseat. Mostro agora como comprar o passe de uma semana. Clique na bandeira do idioma desejado. Escolha a opção de 7 dias. Defina o primeiro dia de utilização, no meu caso, hoje. Escolha qual vai ser a identificação do seu passe, nesse caso, pelo meu nome. Digite o seu nome e confirme. Confira o valor do item a ser pago e clique em pagar. Escolha agora se você vai querer o recibo da compra. Defina como irá pagar, em dinheiro ou cartão. Prossiga para o pagamento. Estamos na correria costumeira de um dia de visita. Estamos descendo a escada aqui no metrô de Budapeste para chegarmos até o Parlamento, onde nós teremos nossa visita agendada para as 10 horas. O metrô de Budapeste é o mais antigo da Europa continental. O mais antigo da Europa é o de Londres, mas Londres está nas ilhas, né? Na parte insular da Europa. Então, o de Budapeste, na parte continental, é o mais antigo. Chegamos no Parlamento de Budapeste. A casa da nação húngara, pessoal. E olha aí, esse parlamento, vamos combinar, é um parlamento ostentação. Fica na beira do rio, o rio tá para lá. O parlamento húngaro oferece visita em vários idiomas. Alemão, francês, inglês, espanhol. As visitas não acontecem no mesmo horário. Elas são geralmente de meia em meia hora. Então, não é na mesma hora simultaneamente que acontece a visita em inglês e espanhol.
E a compra do ingresso tem que ser feita através de um site específico aqui da Hungria. E nós estamos nos dirigindo agora para o Visitor Center, que é onde a gente deve mostrar o ingresso já impresso. Estamos aqui aguardando nossa visita ao parlamento. Aqui são os preços da entrada que vocês estão vendo aí. Os valores estão em florins, que é a moeda da Hungria, né? O florim. E aqui são os vários idiomas que existem para você fazer a aquisição do audioguia. De acordo com o TripAdvisor Traveler's Choice, que é uma espécie de seleção feita com os viajantes do mundo inteiro, o Parlamento da Hungria está entre as 10 atrações mais visitadas no mundo e a 5ª mais visitada na Europa. Às margens do rio Danúbio, em Peste, você vai encontrar um dos monumentos mais importantes e que mais simbolizam a capital da Hungria, o Parlamento Húngaro. O belo prédio, considerado orgulho da nação, foi erguido entre os anos de 1885 e 1902 e é considerado um verdadeiro tesouro, tanto por dentro quanto por fora. E é aqui, por exemplo, que você vai ver de perto a coroa de São Estevão, depositada no hall da grande cúpula do edifício, além das salas e corredores ricamente decorados. Acabamos de sair da visita ao Parlamento da Hungria. O edifício é magnífico. Nós vimos muita decoração em ouro, em porcelana. Vimos a troca da guarda junto à coroa de São Estevão, o primeiro rei da Hungria. Um pequeno espetáculo meio que privado, porque coincidiu com a hora da nossa visita, porque a troca é feita a cada hora. A visita é feita com um fone, né, de ouvido para cada pessoa, mas a guia vai falando em cada sala ao vivo. Então é melhor, na minha opinião, do que as informações gravadas, porque a guia ela complementa com algumas brincadeiras, algumas coisas que numa gravação você não tem. E realmente é uma experiência riquíssima que eu recomendo a todos aqueles que estiverem visitando a capital da Hungria, Budapeste. A Hungria já passou por diversas formas de governo. Já teve reis, já teve romanos, já teve turcos otomanos. E o que veremos agora é um detalhe triste da história da Hungria, da época da Segunda Guerra Mundial. Monumento dos Sapatos. São 60 pares de sapatos fundidos em ferro e enferrujados, que claramente possuem um estilo que já saiu de moda. Também é possível ver que eles não seguem um padrão. Alguns são femininos, outros masculinos e até infantis. Eles foram instalados aqui em 2005, depois que o premiado cineasta Cantogai os idealizou. Quem os projetou foi o escultor Gyula Pauer, como forma de relembrar as atrocidades do Holocausto. Durante o inverno de 1944 e 1945, o Partido da Cruz Flechada, movimento húngaro de caráter fascista, antissemita e nacional-socialista, com bastante semelhança ao Partido Nazista da Alemanha, enfileirava os judeus às margens do rio Danúbio e os fuzilava.
Os corpos das vítimas caíam no que hoje é um dos pontos mais belos de Budapeste, para que as águas do Danúbio se encarregassem de dar um fim à sua existência. E como a Segunda Guerra Mundial fechou muitas fábricas, os sapatos eram artigos de luxo. Por isso, antes do fuzilamento, os judeus tinham que os retirar para que os milicianos do Partido da Cruz Flechada pudessem vendê-los. A gente fez a visita ao Parlamento da Hungria, depois nós fomos para o Monumento dos Sapatos e estamos agora aguardando o nosso almoço, que vai sair daquele restaurante ali. E aqui é o chamado Shopping West End. Para vocês terem uma ideia de valor, o nosso almoço para 4 pessoas saiu por 9.570 florins. Isso corresponde aproximadamente a R$ 130 para 4 pessoas, incluindo 4 pratos, sendo uma salada, 2 de massa e um prato de carne, que no caso é vitelo, e também água para 3 pessoas e uma Coca-Cola. Esse é um dos principais centros de compras da cidade de Budapeste. Chama-se West End. Tem uma boa praça de alimentação e vários andares. O Shopping West End, que a gente acabou de almoçar, eles têm um espaço para shows e eventos muito legal, que é esse aqui que nós estamos, que o pessoal vem finalzinho da tarde, né, para tomar um drink, ouvir uma música e descontrair. Chegamos agora na Basílica de São Estevão, um dos prédios mais altos de Budapeste, juntamente com o Parlamento húngaro. É o maior edifício religioso da Hungria. Dizem que a Basílica pode abrigar em seu interior mais de 8.500 pessoas. A história da Basílica conta que o nome dela, São Estevão, homenageia o primeiro rei da Hungria, Estevão. No interior da Basílica está uma das relíquias sagradas mais importantes do país, sua mão direita. As dimensões da Basílica falam por si só. Sua base mede 55 metros de largura por 87 de comprimento e a cúpula tem uma altura de 96 metros, tornando-se o ponto mais alto de Budapeste, junto com o edifício do Parlamento. A construção da Basílica de São Estevão terminou em 1905, depois de mais de meio século de obras. Parte desse longo período se deve à queda da cúpula em 1868. É possível subir a torre da direita da Basílica, que oferece um panorama impressionante da cidade de Budapeste. Você pode fazer isso tanto de elevador como de escada, por um preço de 500 florins, cerca de menos de R$ 7.
Acabamos de fazer nossa visita e agora estamos na parte superior do prédio. A subida, ela pode ser realizada tranquilamente de elevador, pessoal. Vale muito a pena, porque na de Milão tivemos que fazer todo o percurso usando escada. Que para subir você pega 2 elevadores, mas tem algumas escadas, mas pouca. E aqui é a parte do tesouro. Esse aqui é o Museu do Ilusionismo. A ideia da instalação, que está cheia de truques e ilusões de ótica, veio de 2 arquitetos croatas e o espaço de exposição húngaro está localizado perto da Praça Dia. O conceito baseia-se em iludir a visão e o cérebro, e o elemento surpresa é imenso. Pode ficar de cabeça para baixo, parecer um anão, girar em volta de si, sem se mexer. A experiência é simplesmente fantástica. Saímos um pouco à noite para poder ver como é essa noite de Budapeste. O pessoal de Budapeste gosta muito de sair à noite e a gente está realmente vendo isso com os nossos próprios olhos. Aqui atrás, ó, uma praça próximo do local onde nós estamos hospedados e está cheio de gente, está um burburinho danado. Esse aqui é o ônibus do Tour da Balada. Ele visita 18 bares, 6 danceterias. É mole, todos os dias até 6 horas da manhã. Pensa, quem curte a noite, tá aí, ó, já tem o transporte. Para os amantes de drinks, badalação ou mesmo curiosos, Ruin Pubs são must-go em Budapeste. Os bares em ruínas que ocupam prédios deteriorados após a guerra e recebem uma nova roupagem, decorados com objetos pendurados, muitos da época socialista, fazendo sucesso na cidade. Com ares underground, com um toque vintage, deixam de lado a decadência do lugar e transformam a saída em uma experiência super cool. A ideia partiu da oportunidade de muitos prédios estarem deteriorados e abandonados pós-comunismo. Jovens empreendedores assumiram a administração desses edifícios a custos baixíssimos, proliferando a modalidade de ruin pubs pela cidade. Atualmente são mais de 20 e o modelo foi copiado com pubs em ruínas por outras cidades da Europa. O primeiro pub no mundo em edifício deteriorado abriu aqui em 2004. Também é o mais procurado de Budapeste. É o Zimpla Kert, ocupando um prédio em ruína original da Segunda Grande Guerra, transformado em um descolado pub com decoração de garimpos de móveis e peças da era soviética, uma profusão de coisas penduradas, ambientes, bares e lojinhas divididos em 2 andares. É divertidíssimo, só que você tem que estar preparado para enfrentar uma fila, meu amigo, gigantesca. Olha isso aí.
E aí procuramos um que conseguimos entrar, que se chama Extra e fica numa rua próxima. E a gente faz o nosso próprio tour da balada, pessoal. Uhul! Nossas visitas a Budapeste continuam no próximo vídeo. Não esquece de apoiar nossas postagens deixando aí tua curtida. E até breve!